Oração de uma palavra. Capítulo 14 de Mateus, versículos 22 em diante, nós lemos uma ocorrência na vida de Jesus que está assim registrada na Bíblia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Repetindo a parte final do versículo 30, salva-me. Você pode ficar admirado em se dizer, em se apresentar uma oração com uma só palavra: salva-me. Geralmente se considera a oração mais comprida a de mais eficácia, a de mais poder, a que resolve todos os problemas. Mas queremos dizer que quando buscamos a salvação, nós temos a possibilidade de consegui-la apenas dizendo uma palavra mas bastante clara e definida. Quando um homem é fervoroso, ele não deseja fazer orações floreadas, com belas palavras, mas procura apenas expressar as suas necessidades. Então, como Pedro usou esta breve oração? Diz o texto que ele, obedecendo ao que Jesus disse, vem, quando ele pediu, então, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele atendeu aquela ordem de Jesus e começou a caminhar. Mas diz o texto que, sentindo o vento forte, ele teve medo. Aí está um problema que o levou a aproximar-se e clamar da forma como nós estamos comentando: salva-me. Pedro ia afundando, e todos os que não têm Cristo como Salvador estão, semelhantemente,
afundando. Afundando. De que modo, você perguntará? Afundando para uma eternidade afastada de Deus. A palavra que Pedro disse: Senhor, salva-me, estou perecendo. A palavra perecer, ela não significa deixar de existir, aniquilar-se, mas é uma palavra que fala de uma situação triste, de uma situação calamitosa, de uma situação em que a pessoa a todo custo quer sair dela. Foi a palavra que usou o filho pródigo para descrever a sua miséria moral e física, quando, depois de sair da casa paterna, onde havia fartura de pão, ele aproveitou a vida por alguns momentos, mas à medida que o dinheiro acabou, os amigos se separaram e ele não tinha recurso, foi trabalhar, tomando conta de porcos, comia as bolotas que os porcos comiam, e ele começou a raciocinar. Em casa eu tinha pão com fartura e agora pereço de fome. Isto é o que significa a palavra. A pessoa ficar angustiada, ficar triste, preocupada. E é uma situação incômoda. E quero dizer, meu prezado ouvinte, se você vive uma vida sem Jesus, pode saber que você está perecendo. Repetindo, perecendo. Isso aos poucos. Mas Pedro não se deixou afundar. Quando ele sentiu que estava começando a afundar, ele deu um grito. E queremos dizer para você, meu prezado ouvinte, que da mesma forma que Pedro agiu, é preciso que nós também tomemos uma providência igual a de Pedro e não deixar passar a oportunidade. E você perguntará: que oportunidade? Depois da morte, não temos mais oportunidade de salvação. Aí o homem ou a pessoa já se afundou e é tarde demais. Como diz o livro de Hebreus 9:27, frequentemente citado por nós, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qualquer providência tomada depois da morte, pelos familiares, amigos do falecido, em nada redundam para o próprio bem dele. A oportunidade já passou, já afundou, é tarde demais. Então nós temos pessoas que nos ouvem nesta hora, que podemos dizer são pessoas jovens, estão na flor da idade, estão começando a vida, e consigo mesmas elas têm aquela ideia: tenho muitos anos para frente, hoje vivo muito ocupado com meus afazeres, com meu triunfo de vida, preciso estudar, ter um emprego definido, não é ocasião de eu procurar qualquer meio de salvar-me, porque a vida continua. E outros, já maduros no meio da vida, estão pensando também que há ocupações muitas e que muitos anos ainda virão em que ele poderá escapar de uma perdição e clamar como fez Pedro: salva-me. E outros já estão no fim da vida. Ontem, caminhando pela praia, encontrei um cidadão sentado num banco e iniciei uma conversação com ele para lhe entregar um folheto que dizia o seguinte: o seu nome consta do livro da vida. Aquele senhor ficou
irado e repeliu qualquer contato, dizendo: eu tenho 89 anos de vida e não penso em mudar, eu me sinto uma pessoa boa, não tenho nada que tenha errado e vou continuar assim mesmo. Então há pessoas que pensam: bom, já minha idade é avançada, eu não tenho mais nada que pensar na vida, daqui para frente é só aguardar a morte. Mas é conveniente que a pessoa pense como Pedro. Ao estar afundando, só lhe ocorreu um pensamento: clamar a Jesus: salva-me! E isso é a providência que nós temos que tomar em vida. Senhor, salva-me! E Jesus veio a este mundo com este propósito de buscar e salvar os perdidos, como ele falou quando entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu deu um testemunho de mudança de vida, e Jesus declarou: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus, para nos salvar, diz a Bíblia, que ele morreu por nós. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No momento na cruz, lá estava ele pagando a nossa redenção com o seu sangue. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24, declara que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E por fim ele foi tirado da cruz, sepultado, colocado seu corpo no túmulo de José de Arimateia, e ao terceiro dia, domingo pela manhã, quando as mulheres foram levar especiarias, bálsamos, encontraram a porta do túmulo aberta, entraram e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ele havia ressuscitado. Então hoje Jesus está convidando: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na passagem bíblica que citamos, houve uma resposta da parte de Jesus, quando Pedro clamou: Senhor, salva-me! E Jesus, estendendo as mãos, segurou as mãos de Pedro e o trouxe para fora d'água. Entrou no barco, estava seguro. Jesus pode estender suas mãos para você hoje e salvá-lo, não do afundamento num barco, mas de uma situação espiritual que é preciso de receber perdão de pecados, receber salvação e haver o que a Bíblia declara em João capítulo 3, versículos 1 a 7. Se alguém não nascer de novo, não for regenerado, não pode ver o reino de Deus e muito menos entrar nele. É sine qua non, condição indispensável que a pessoa se torne uma nova criatura, sendo regenerada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está com suas mãos estendidas. Se você clamar, salva-me, Ele atenderá a sua petição. Faça isso hoje. Clame, Senhor, salva-me. Amém.